Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro A Segunda Morte. Haverá então uma segunda morte? Estudo esse feito por Ranieri, sobre a mediunidade de Ranieri, sob orientação de André Luiz e Altino. No interior do portal. Lentamente subimos a rampa que conduzia ao interior. À entrada, espíritos de suave claridade faziam a recepção. Foi quando reparei que eram muitos deles espíritos femininos. São as filhas de Clara, que na terra é chamada Santa, tanto pela igreja como por boa parte do mundo. Eu quero explicar que essas filhas de Clara é como dizem aqui na terra, filhas de Maria. Não quer dizer que são filhas reais da Santa, certo? A Santa não teve essas filhas. Assim como Platão chama Calicrates de filho. E como Platão se sente filho de Sócrates, certo? É filho espiritual. Continuando. Aquele outro ali é Domingos, fundador da Ordem de São Domingos, canonizado pela Igreja. Esses esclarecimentos nos ia dando nosso irmão Altino, enquanto penetrávamos no portal. Aquele outro que conversa com o grego é Altino, apontou discretamente com o gesto. É Frei Leão, o irmão amado de Francisco, que dividia esse amor do santo com Bernardo, símbolo de humildade, depois de Francisco na ordem. E assim foi o Altino enumerando os espíritos que encontrávamos, todos de grande transparência, suave e impressionante. Muitas criaturas de grande luminosidade, que eu não conhecia nem de nome. Vejo que aqui há muitos filósofos e santos. Altino riu delicadamente. Meu caro Calicrates, de fato, os filósofos são muito parecidos com os santos. Ao encontrarem a verdade, depois de uma longa jornada pelos mundos, aceitam facilmente a humildade e logo em seguida a santidade, mas continuam considerados sempre filósofos, porque neles predomina sempre maior a característica de pensar, ao passo que o santo é de amar. Compreendi a exposição do espírito amigo. Penetrávamos agora num imenso salão arborizado de árvores, arbustos, flores, dilúvios suaves que exalavam surpreendentes perfumes que embalsamavam o ar de olente olor. Senti-me invadido por estranho torpor que me transportava a maravilhosas paisagens interiores. Como num filme cinematográfico, passei a ver e a viver cenas de um passado longínquo que eu conhecera, que às vezes não sabia de onde e que identificara apenas porque algumas criaturas que conversavam comigo naquele estado me lembravam. Um deles me disse: Eu sou Antônio Pio, de Roma. Você não se lembra? Este é Marco Aurélio, nosso imperador e filósofo. A seguir aproximou-se belíssima jovem, vestida à romana, que me saudou, exclamando: Calicrates, eu sou Fabíola. Lembra-se de que eu o conheci e fui sua irmã? Já estamos quase vencendo as lutas na terra e apraz-me encontrá-lo, meu grande amigo. Ainda voltaremos um dia a viver juntos como pai e filha outra vez, se Deus quiser. E Fabiola, despedindo-se, me abraçou carinhosamente. Aquele estranho perfume me dominava ainda, quando um jovem de arrebatadora beleza me saudou alegremente. Olá, Calicrates! Quanta alegria em vê-lo! Eu o reconheci logo, ele disse surpreendido. Como você está aqui, Alcebiades? Sei que não mereço, mas a história humana não me faz muita justiça. É o que costumam chamar de graça. Pela intercessão de Sócrates, me foi permitido estar aqui hoje. Incluiu-me ele hoje numa viagem de estudos. Falou-me que eu aproveitarei muito para a evolução necessária ao meu país, necessária ao meu mais rápido desprendimento das faixas inferiores. Então, o que a gente observa? Que a convite, esses espíritos podem estar aí por um breve tempo, mas eles não são daí. Eles não podem estar aí, certo? Como Ranieri, na figura de Calicrates, não pode estar aí sempre. Ele está em visita. Continuando. Foi quando tive a ideia de que ele também fora Oscar Wilde. Aquela ideia brilhou no momento, em minha mente agitada, e fugiu logo como um pássaro de fogo.
Lembrei-me dos sofrimentos de Wilde nas prisões de Londres e como fora maltratado e como fora desprezado pelo povo inglês, que o arrojara dos píncaros da glória literária à imundície das frias luzes da prisão, onde vivera a pão e água e a roupa horrível esfregada do chão. Debaixo, às vezes, de goteiras d'água, completamente nu, sob a vergasta do vento frio, onde um dia encontrou as palavras sublimes do Evangelho do Senhor, que o redimiram. Recordei também de Lázaro, que saíra do túmulo depois de 4 dias, já podre pela poderosa vontade de Jesus, e compreendi a razão. Ali a presença de Alcebíades, pois, para Deus, não era impossível. Mas tão distraído ficara em minhas meditações, que quando voltei a falar com o jovem grego, ele não estava mais. Se perdera entre os convidados. Não julgueis, dissera o Senhor. Quem sou eu para julgar? Não se pode julgar ninguém por uma só encarnação. Somos viajores do infinito e viajamos da sombra para a luz. Eu ainda estava absorto em meus pensamentos, pensando se Alcebíades não voltara como Wilde, quando Altino me tocou amavelmente o braço e murmurou: Meu caro, não estou autorizado a lhe dizer se Alcebíades, o jovem e leviano grego, amigo outrora dos filósofos e dos artistas de Atenas, voltou como poeta e escritor Oscar Wilde. Mas é tema para meditar, e você sabe que a meditação consciente é a base para estudos superiores. Há possibilidades, são personalidades semelhantes e tiveram defeitos e inteligências semelhantes. No estudo das reencarnações, tem-se de levar em conta primeiro isso. Alcebíades era uma criatura brilhante e amada por toda a Grécia, pelos grandes e pelos pequenos, porém exibia-se como um pavão e julgava-se superior a todo o mundo. Mas, inegavelmente, uma inteligência excepcional e uma bondade inata sufocada pelo seu excessivo orgulho. Sócrates tratava-o como um filho, causa também da condenação do filósofo pelos cidadãos inconformados de Atenas. Wilde, reconhecido como um gênio amado inicialmente pelos ingleses, a princípio, os intelectuais e os ricos, foi depois desprezado pelos nobres e aristocratas, embora admirado pela classe média. No fim, todos os condenaram por suas leviandades, que se chocavam de modo geral com o pensamento e a moral da época. Dando a sua opinião, Altino bateu-me levemente com um carinhoso tapa nas costas e acrescentou: Sabe que tem lógica, e poderia ter sido o mesmo espírito. Não sei não, mas vamos entrando mais depressa, que a cerimônia da segunda morte já está quase na hora, e Platão está muito na frente. Olhei e vi que realmente Platão seguia à frente com Apolônio. Subi com Altino e entramos no prédio. Caminhamos por largos corredores e chegamos ao vasto salão, repleto de vegetação diferente das que víamos por onde viemos no vasto universo, que estranhas e escritas flores e folhas transparentes, de contextura e tecido brilhante e transparente que irradiavam e emitiam luzes coloridas, de tonalidades desconhecidas para os nossos olhos. Fugiam da nossa habitual compreensão. Tudo para nós era fantástico e surpreendente. Víamos entidades espirituais de asas, como grandes pássaros. Altino, notando nosso espanto, segredou-me. São seres superiores que caminham para a angelitude. Mas como? Exclamei arrebatadamente. São anjos? Não, ainda não. Mas estão no caminho da angelitude. E com todas as criaturas acontece isso? Sim, com todas. Os milênios sem fim nos conduzirão até ela. O universo foi construído de tal meios que as leis que nos organizam nos levam a todos até os pés de Deus e passaremos todos pelos mesmos estágios evolutivos. É verdade que alguns tomam caminhos diferentes, demoram mais que outros, alguns se enredam por malhas perigosas das reencarnações difíceis e problemáticas, todavia nenhuma ovelha se perderá. O Senhor é o nosso pastor. No entanto, a cada um será dado de acordo com as suas obras, e deveremos buscar a porta estreita, que é a porta da salvação. Senti que o Altino, à proporção que falava, se transformava e se iluminava, e notei que ali todos eram luminosos e iluminados por uma luz interior.
Vi que a contextura do tecido perispiritual do Altino exibia milhares de bolas, semelhantes às bolas de vidro que fulguravam e irradiavam brilho e radiações para todos os lados, como se fossem uma realidade milhares de diamantes. A face do espírito resplandecia. Prodigioso fulgor se refletia naquelas bolas. Admirado, observei que centenas de espíritos eram iguais a ele, enquanto que número semelhante caminhava no salão. A luminosidade do Altino penetrava em todo o ser, me lançava num profundo e doce estado de serenidade. De repente, estanquei surpreendido, quase paralisado e atemorizado, no centro do salão. Uma belíssima figura surgia de longas asas, duas de cada lado do dorso, emparelhadas e transparentes, de brancura lirial. Altino afagou-me a cabeça, serenou-me, trazendo-me para a minha normalidade. Aquele é um anjo, e aquelas asas são apenas as irradiações do seu perispírito ou corpo espiritual, depois de ter atravessado a segunda morte. Então, meus amigos, a gente chama de asa, porque nós não temos palavra melhor para usar, mas não é asa, é brilho, é irradiação perispiritual, certo? Continuando. Então, aquele é Demócrito? Não, aquele é o subdiretor do portal. O diretor é Francisco, o Poverello, como ainda gosta de ser chamado. Você o verá. Demócrito ainda não passou pela segunda morte, passará ainda hoje. A cerimônia é significativa, mas é simples, muito simples, e isenta de dor, qualquer dor, porém muito cheia de alegria, alegria para todos nós. Eu ainda me encontrava dominado por todas aquelas novas e surpreendentes imagens, quando ressoaram no recinto os sons dulcíssimos de trombetas e suave música celestial. Invadiu todas as almas. Profundo silêncio invadiu o imenso salão do portal, e espíritos celestiais voavam sobre nossas cabeças. Sons de harpas misturavam-se às vozes de criaturas que cantavam no infinito. Foi quando caminhou lentamente para o centro do salão, a extraordinária figura de um anjo mais belo que o anterior, e suavemente saudou. A paz do Senhor esteja com todos. Altino murmurou-me. Esse é Francisco, nosso pai, nosso amigo, companheiro de Jesus. Contemplei extasiado a figura majestosa de Francisco. Lembrei-me de sua simplicidade e pobreza, qual mendigo buscando no mundo os seus irmãos, que procurava salvar e libertar o mundo e dar-lhe um roteiro da vida eterna. Ali agora era um gigante, um santo, um herói, caminhava na serenidade dos justos e dos bons. Aqui é o céu? Perguntei ansioso. Não, meu amigo, disse meu guia. Aqui é apenas uma etapa do meio das estrelas. Ainda há outros lugares de repouso e evolução na marcha do espírito, no caminho que nos leva a Deus. Demócrito hoje alcança com a segunda morte a santidade. Missionário da ciência, lhe será dada a oportunidade de orientar com autoridade o uso da energia atômica no mundo, a fim de minorar a situação dos homens em face de terríveis guerras que poderão se desencadear sobre a Terra. Espírito de grande e laborioso trabalho de dedicação, através dos milênios em favor de todos. Altino parara de falar quando Francisco abraçou Demócrito. Uma chuva de pétalas e flores luminosas caiu sobre todos. O ambiente e o jardim se iluminaram, e transcendente perfume percorreu o espaço, impregnou o ar. Algumas libélulas voavam por ali e espíritos de formas desconhecidas para mim também volitavam. Vi seres estranhos de múltiplas asas, que, segundo Altino, eram prodigiosas irradiações daquelas almas, que pela velocidade das células pareciam asas. Um ou dois que pareciam superanjos assistiam a Francisco. Aqueles são querubins, na linguagem dos homens. E Francisco, o que é? Na realidade, não sabemos. Para nós, ele é anjo ou espírito muito adiantado. Ele custa aceitar que é anjo, prefere admitir que é filho de Deus e apenas amigo espiritual de Jesus Cristo. Meus amigos, nós precisamos adaptar o nosso vocabulário. Não são asas, certo? São vibrações espirituais que se irradiam, brilham. E nós, na nossa simplicidade,
aproximamos da coisa mais parecida que nós conhecemos. Não é verdade? Os índios não chamavam o trem de cobra de ferro? Não é? Por quê? Porque para eles aquilo parecia uma cobra correndo. Então nós também chamamos as radiações espirituais de asas. Mas nós vamos aprendendo. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos na sequência de nosso estudo.